Eu, antes de mencionar a história da cidade, que me deixou muito encantado, a gente precisa falar um pouquinho na mineração. Porque o caso de Paraíba do Sul, por exemplo, foi um bandeirante que, Garcia Paz Leme, que conseguiu estreitar o caminho do ouro para ligar Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Então, nós tivemos um momento, um rei chamado em Portugal de um magnânimo, Dom João V, o avô de Dom João VI. Imagina uma pessoa naquela idade, com aquela distância, e ter essa visão da mineração. A mineração trouxe a capital da Bahia para o Rio de Janeiro. Foi de grande importância para o nosso estado, foi através da mineração. Mas o ouro nosso, e aí chega aqui na região, ele foi, com o passar dos anos, esgotou, né? E ele foi transformado em café. E nessa região nossa aqui, né, o Vale do Paraíba toda é o Vale do Café. Era o ouro brasileiro. Nós tivemos aqui o Caminho do Ouro, já falei. O Segundo Império, nesse momento, né, de relevância para a economia cafeeira. A linha do trem, com um grande empreendedor, que chamava-se Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Um homem que tinha uma visão, e o imperador Pedro II. A história não é muito generosa com o imperador, mas ele foi um grande estrategista e consolidou o país. Porque nós tivemos várias insurreições que foram controladas pelo patrono do Exército Brasileiro, que hoje nós temos um hino só, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, e temos devemos esse legado ao Caxias. Bom, aqui no nosso caso aqui a gente tem uma fazenda, né, muito importante, que foi São José do Pinheiro, se eu errar me desculpe, ladeada por 2 pinheiros, marco da fundação da Vila Pinheiro. E um comendador, não é isso? José Joaquim de Souza Breves, que não era chamado de barão, era chamado de o rei do café, pela importância que tinha. O município pertencia a Piraí e foi feita a independência em 1995. Não é isso? Emancipado, desculpa, eu estou com a história aqui, falei independência, perdão, vereadora. Então, assim, essa questão histórica é de grande relevância. E eu andei pesquisando, até conversando com o vereador Cardoso. Três Rios passou mais ou menos o que está passando Pinheiral, que é o crescimento econômico. Sem nenhuma crítica aos gestores que passaram por lá, não é isso, mas crescimento é diferente de desenvolvimento. E desenvolvimento implica em educação. A educação é fundamental para transformar. Nosso país só vai dar um salto se investir em ciência e tecnologia. Não é que o curso de Direito não seja importante, não é que o curso de Sociologia não seja... São. Mas a prioridade desse país é investir em ciência e tecnologia para nós não termos. Quando a gente vai numa maioria das empresas, raramente nós encontramos uma máquina brasileira. E temos tudo para fazer. Temos tudo. Temos gente inteligente aqui, temos criatividade que muitos países não têm. A gente só precisa de um pouco mais de investimento direcionado. Não é que a União não vai pagar um curso de sociologia, vai, mas ela precisa priorizar aquilo que está no seu planejamento estratégico, olhando o futuro. Né? Então, assim, eu desejo, do fundo do meu coração, que os senhores consigam, junto ao Executivo, se vão conseguir, com a graça de Deus, sensibilizar para essa questão, como eu já estou vendo ações, como eu vi do Cardoso, junto a essa criação, trazer centros tecnológicos para qualificar. Porque em 3 dias aconteceu isso. Vinha uma empresa, aí 85% da mão de obra vinha do lado de fora. Eu estou vendo mais ou menos alguma coisa parecida, né? E, claro, não é que não vai receber bem a pessoa de fora, mas os empregos precisam ser, na sua essência, para as pessoas que moram na cidade. Né? Então, continuando aqui, para a gente já falando de educação, não há como nós deixarmos de falar sem falar em Pitágoras. Né?
uma frase que nós conhecemos: educai as crianças para não ter que punir os adultos amanhã. Ele falou isso 486 anos antes de Cristo. De grande importância. E esse momento atual, e eu peço desculpa às ideologias que possui, agora como jurista eu convivo tranquilamente com as pessoas que pensam diferente de mim, sem problema, nós temos que respeitar. Mas, na minha visão, o momento brasileiro é muito difícil, porque há um viés que não tem o devido cuidado com a família. Isso eu estou pensando no que eu falo para ser bastante educado. Valores e cultos nacionais não são dados a devida importância, e esse momento é um momento difícil. Uma vez Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. Mas para a gente não ficar muito longo, eu vejo uma coisa grave que está acontecendo lá em Paraíba do Sul, onde nós temos parlamentares, sem citar nomes, que estão falando linguagem neutra na Câmara de Vereadores. Diante de uma situação conflituosa, quem resolve isso é a Constituição da República. No seu artigo 13, a língua oficial da nossa pátria é o português. E para alterar, nós temos acordos internacionais, desde 1990, com 9 países que falam a língua portuguesa. Com todo respeito à questão da sexualidade, mas não reconheço autoridade em ninguém para alterar a língua portuguesa se não houver um consenso entre 9 países, e teriam que mudar o texto constitucional. O pronome neutro, ele existe na língua inglesa, que é o it. Na língua portuguesa não tem. O que faz a diferença nas palavras é o artigo. O cajá termina com a letra A, mas é masculino. Então, ela não pode terminar com a letra E por interesse de A ou de B ou C, porque o texto constitucional assim o consagrou. Então, assim, eu peço até desculpa se é um assunto um pouco delicado, mas precisa ser resolvido pelas normas que nos regem. E eu me lembro do professor Arnaldo Nisquier, que eu peguei há muitos anos, um grande educador. Estava falando com a minha esposa, eu acho que o Arnaldo Nisquier ficou uns 10 anos sendo ministro da Educação. Passou de governo para governo. Um grande educador. Na época que a escola pública era de excelência. Eu estudei escola pública. Na época que a escola pública, pelo contrário, o aluno que era fraco tinha que ir para a escola particular. E ele teve uma vez que ele falou sobre a língua portuguesa, dizendo a falta de cuidado com a língua portuguesa. Imagina diante dessas aberrações que a gente está citando. Então, a educação, nosso país tem 2 graves problemas. A alfabetização, que ela é muito deficiente, e o ensino médio que não atrai. Então, quando a gente consegue ver uma cidade, como a gente está vendo aqui, buscando isso, buscando um ensino médio que traga, que qualifique, que prepare para o mercado de trabalho, a gente fica muito vibrando. Parabenizo ao vereador Cardoso pelo seu trabalho, mas a todos, que vêm buscando isso, a sensibilidade de preparar os jovens para o futuro. Bom, o discurso tem que terminar, porque de uma vez um vice-presidente da República disse uma frase muito engraçada: o discurso tem que ser igual vestido de mulher. Se for comprido demais, nos deixa triste, e se for curto demais, nos escandaliza. Então tem que ser no meio termo para poder acabar. Eu iria terminar falando uma frase do Alferes Tiradentes, o patrono das polícias militares no Brasil. A polícia mais antiga do Brasil é a mineira. É a mineira. Porque de lá
teve os Dragões e de lá teve o Alferes Tiradentes. Tiradentes foi um visionário, um homem com ideal. E eu, como estou numa casa de leis, que me recebeu muito bem, estou muito grato, eu me sinto à vontade para usar essa frase final. Ele foi preso, ficou na Assembleia Legislativa em 1789. Cardoso conhece bem até 1791. Ficou 3 anos preso. Hoje a Alerj saiu dali daquele prédio, acho que vai virar um museu, e está no antigo Banerjão, né? Vai virar um museu. Mas ali foi a cadeia pública. E Tiradentes, quando ele foi preso, ele disse a seguinte frase, e essa frase que eu agradeço, porque reconhecendo o trabalho que essa casa vem fazendo pela cidade, honrando cada um dos senhores dos seus mandados. Se todos quiserem, podemos fazer desse país uma grande nação. Se todos quisermos, eu errei na concordância. Vou repetir, porque alguém vai gravar e depois eu vou me arrebentar. Se todos quisermos, podemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-la. Muito obrigado.